O ministro Gilmar Mendes, do STF, defende combater o crime, mas sem cometer crimes. A reportagem é de Beatriz Manfredini. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, condenou nesta segunda-feira as atitudes de políticos brasileiros que se inspiram nas medidas de segurança adotadas pelo presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Sem citar nomes, Mendes disse que não é possível combater um crime cometendo outro. Vetor importante nesse debate sobre a segurança pública, que não pode ser esquecido, é a questão dos direitos humanos, a observância dos direitos humanos. A toda hora, nós, neste fla-flu que às vezes envolve a temática, nessas fórmulas apodíticas, aparecem sempre medidas salvacionistas, ou a violência policial que extravasa todos os limites. É preciso que se combata o crime sem cometer crime. Isto é fundamental. Na semana passada, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, elogiou as medidas de Bukele e disse querer conhecer o país para verificar essas políticas de perto. Além disso, o deputado federal Nicolas Ferreira falou em bukelizar o Brasil durante a audiência na Câmara dos Deputados. Gilmar Mendes também defendeu que o judiciário faça ajustes na forma como funcionam as audiências de custódia, além de falar a favor também da PEC da segurança pública. O ministro participou do 2º Seminário Internacional de Segurança Pública, Direitos Humanos e Democracia em São Paulo. Além dele, também falaram no evento o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, o advogado-geral da União, Jorge Messias, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e outros políticos e autoridades do Judiciário. Durante o discurso, Mota exaltou a PEC da segurança encaminhada pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, à Casa Legislativa. Ele pediu também aos deputados que não levem o projeto ao que chamou de terreno partidário e eleitoral. Tenho pedido aos deputados, de maneira muito firme, que não levem esta matéria para o terreno partidário e eleitoral. Precisamos agir com espírito público e entregar um bom resultado à nação. Estou confiante de que vamos conseguir. A tramitação dessa PEC no Parlamento é uma oportunidade histórica de avançar resolutamente no combate ao crime. Já Lewandowski participou por vídeo e explicou os principais pontos da proposta, que demorou mais de um ano para ser encaminhada ao Congresso em meio a reclamações de governadores. O painel de abertura do evento foi marcado não só pela defesa da aprovação da PEC da segurança, mas também do projeto de lei antimáfia, que ainda não foi apresentado pelo governo. Os governadores do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e do Piauí, Rafael Fonteles, disseram também no encontro que é possível combater o crime sem permitir abusos das polícias. Bom, Nelson Kobayashi, Cristiano Vilela falando sobre segurança pública. O Koba, o ministro Gilmar Mendes tem razão no que ele fala. Ele faz a comparação com outros países, mas de qualquer forma ele cita que combater crime não pode ser com crimes. Sim, ele tem razão nisso, Thiago, e ele cita, inclusive, né, o Bukele de El Salvador, que reduziu drasticamente os índices de criminalidade, que eram gravíssimos e que foram resolvidos, mas com políticas não tão republicanas assim. Tem diversas denúncias de violações de direitos humanos, a mudança, inclusive, no critério de aferir a criminalidade em relação ao que é e ao que não é computado como crime, uma grande prisão, uma concentração de presos todos em um só lugar. É claro que quem está esperançoso por uma solução de segurança pública, quando vê os resultados lá, se inspira. Tanto que isso gerou, inclusive, de alguma maneira, uma certa popularidade. Alguns saíram até do Brasil para ir lá identificar como é que isso foi feito, como é que isso foi possível, mas quando a gente vê mais a fundo, a gente vê que há ali algumas violações drásticas de direitos humanos, inclusive a respeito de devido processo legal, direito de defesa e muitas outras questões, inclusive de violação de direitos humanos na prisão carcerária. Então, de fato,
que se combata o crime não cometendo outros crimes. Mas este é um assunto que continua preocupando e uma solução deve ser apresentada. Não sei se neste texto da PEC da segurança. Há muitas críticas também sobre esse texto, mas alguma solução em algum momento tem que chegar, Tiago. O problema, não é, Vilela, é se politizar esse assunto, quando é uma aflição de todos os brasileiros, é claro. É esse o ponto, Tiago. Há muito tempo a gente tem comentado aqui na Jovem Pan o grave problema de segurança pública que o Brasil vive. Infelizmente, a sociedade não aguenta mais tanta insegurança, tantos crimes que são praticados no dia a dia. E o fato é que esse tema ele precisa ser discutido em comum acordo entre o governo federal, os governos estaduais, o parlamento, enfim, discutido de uma forma racional, sem tentar puxar para um lado ou puxar para outro, sem qualquer blá 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 ideológico, mas pensando realmente numa atuação firme do Estado contra esses grupos organizados. Porque o que a gente tem visto nos últimos tempos é justamente o oposto, é o crime organizado ganhando de 7-1 do Estado brasileiro quando o tema é segurança pública.